Em situações anteriores, tivemos a necessidade de fazer chamada entre objetos, ou seja, um objeto que chama outro objeto de nexus. Por exemplo, quando criamos o objeto procedimento AttractionsList, tivemos a necessidade de filtrar as atrações que tivessem como nome de país France, ou outra alternativa de filtro, código de país igual a 2, que corresponde a France. E para resolver isso, utilizamos o valor fixo no código. Mas isso implica que, se quiséssemos filtrar as atrações de um país diferente de France, teríamos que alterar o código do procedimento. O ideal seria receber de alguma forma nesse objeto o valor que precisamos filtrar. Em outras palavras, que outro objeto GNexus permitisse ao usuário escolher esse valor. E na sequência enviasse como parâmetro o valor para o objeto procedimento, para que este exiba as atrações filtrando o país com o valor recebido. Veremos na continuação, mediante este exemplo, como implementar a comunicação entre objetos GNexus. Para iniciar, devemos criar um objeto que seja capaz de oferecer uma tela para pedir valores ao usuário e fazer alguma coisa com esses valores. O objeto que permite isso é o WebPanel, que estudaremos em detalhe mais adiante. Neste momento, digamos que se trata de um painel visual muito flexível que permite solicitar dados ao usuário, exibir informações da base de dados ou de outras fontes, entre outras coisas. Por exemplo, o WorkWith de atrações foi desenvolvido automaticamente pelo GNexus como um objeto WebPanel. Então, vamos criar um objeto WebPanel com o nome de Enter Attractions Filter. Veja que foi criado um form web que será a tela do objeto. O form web contém unicamente uma tabela. Adicionamos a variável CountryID. Ao nomear uma variável igual ao nome do atributo, ela ficará baseada no atributo e, portanto, assume o mesmo tipo de dados. Dessa forma, sempre que alteramos o tipo de dados do atributo, por exemplo, para numérico 10 ao invés de numérico 4, a variável automaticamente será alterada refletindo esse novo valor. Agora, alteraremos as propriedades da variável e veremos que sua propriedade ControlType está configurada com o valor edit. Isso significa que quando a WebPanel for executada, este campo ficará esperando o usuário digitar um valor numérico, mas não fornecerá nenhuma ajuda para escolher quais valores existem na base de dados e nem a que país corresponde. Vamos mudar o tipo de controle para Dynamic Combo Box. Dessa forma, será exibido para o usuário uma série de valores extraídos da base de dados, para que o usuário selecione o desejado. Quais valores? Os valores do atributo CountryID. Significa que a tabela Country será lida e os valores de CountryIDs serão carregados no combo. Mas como os códigos não dizem muita coisa, se bem que a variável vai armazenar um código de país, o que será mostrado ao usuário na tela é o conteúdo do atributo que indicamos aqui. Escolhemos exibir o nome do país. E podemos ver que aparece uma pequena flecha indicadora de combo. Resumindo, será exibido em execução um combo que apresentará a lista de países da base de dados, para escolher o que nos interessa. Adicionamos um botão no WebForm. É solicitado que indiquemos o nome do evento que esse botão terá associado. Colocamos List Attractions by Country. E podemos ver que o texto do botão assume o mesmo nome do evento, por padrão. Se posicionamos sobre o botão, pressionamos o botão direito e escolhemos Go to Event, podemos ver que foi criado um evento com esse nome. Somos posicionados automaticamente na aba Events, e o cursor está à espera do código que será executado quando o evento for disparado. O disparo irá ocorrer quando o usuário pressionar o botão associado ao evento. O que precisamos fazer neste momento é chamar o objeto procedimento AttractionsList, que exibe as atrações, e enviar o país que queremos filtrar como parâmetro. Observemos que no momento de pressionar o botão e executar esse código, a variável CountryID conterá o código do país referente ao país escolhido pelo usuário no combo box na tela. Anteriormente, aprendemos que uma variável é uma porção de memória na qual damos um nome e nos serve para guardar um dado de forma temporária, e que cada objeto tem sua seção de variables. Ou seja, as variáveis que são definidas num objeto são conhecidas somente dentro do escopo deste objeto. Sendo assim, se dois objetos têm a variável CountryID definida, mesmo possuindo o mesmo nome, se tratará de duas variáveis distintas. Então, como fazer para que um objeto A possa chamar um objeto B em um dado momento passando valores?
e que o objeto B possa carregar em suas variáveis internas os valores que foram enviados para poder fazer alguma coisa com essa informação. Para que um objeto possa receber valores, comumente chamado de parâmetros, devemos ir à sua seção Rules e definir a regra parm. Essa regra parm declara os parâmetros que o objeto possa receber e ou devolver ao objeto chamador. Como em nosso exemplo, quem vai receber os valores é o objeto procedimento AttractionsList, abrimos o objeto e vamos à sua seção de regras. Escrevemos. Vejamos que na Toolbox é disponibilizada todas as regras que esse objeto suporta, entre elas a parm. Poderíamos ter arrastado a regra da Toolbox no lugar de digitá-la. Na sintaxe da regra parm, é suportado trabalhar com um atributo ou variável. Depois veremos o caso dos atributos. Neste momento, vamos trabalhar apenas com o caso das variáveis. Com in, estamos indicando que a variável countryID será um parâmetro de entrada. Isso significa que somente será utilizada para receber o valor do objeto chamador, não para devolver. Podemos omitir essa informação e deixar que GNexus descubra automaticamente. Digitamos o nome da variável, mas não temos ela como variável no objeto. Para fazer isso, uma das formas é posicionarmos o cursor sobre o nome, acionar o botão direito do mouse e escolher Add Variable. Se passamos para a aba Variables, podemos ver que a variável foi definida baseada no tipo do atributo countryID. Isso se deve ao fato de nomearmos a variável igual ao nome de um atributo. No procedimento, definimos a variável com o mesmo nome e tipo de dados que usamos no webpanel onde o usuário informa o país. No entanto, como foi comentado, são duas variáveis diferentes, uma válida somente no webpanel e a outra no procedimento. Poderíamos ter colocado nomes diferentes nas variáveis, em ambos os objetos. Mas para que a comunicação e a passagem de informação seja correta, o tipo de dados deve coincidir entre objeto chamador e chamado. Agora, nosso procedimento está preparado para receber um código de país enviado pelo webpanel Enter Attractions Filter. Agora, resta eliminarmos o filtro fixo que tínhamos, o valor 2 de país, no foreach, e trocar pela variável cujo valor é recebido como parâmetro. Observemos que ao ter definido a regra parm dessa forma, de agora em diante, qualquer objeto que chame o procedimento poderá e deverá passar o valor do código do país. Este procedimento já não poderá ser chamado sem enviar um valor desse tipo. É por essa razão que o procedimento AttractionsList não aparece mais no Developer Menu. No caso do webpanel, tínhamos esse valor numa variável, mas se tivéssemos o dado num atributo, incluiríamos dentro do parênteses o atributo correspondente. Também poderíamos passar diretamente um valor. E no caso de ter que passar dois ou mais valores, enviaríamos vários atributos, e ou valores explícitos, e ou variáveis separadas por vírgula. Esses parâmetros também são declarados na regra parm de forma ordenada e separados por vírgulas. Evidentemente que um objeto que não recebe parâmetros não deve declarar a regra parm. Vamos testar o que foi feito. Aperte F5. O procedimento AttractionsList já não aparece no Developer Menu. Agora, somente podemos chamá-lo através do webpanel. No combo do país, escolhemos France e pressionamos o botão. Ao escolher o valor France no Dynamic Combo, internamente foi selecionado o valor do código France, nesse caso o valor 2, e esse valor é o que se envia no procedimento AttractionsList. O relatório é executado, mostrando somente as atrações do país France. Vamos imaginar que agora queremos listar todas as atrações cujos nomes se encontram entre dois valores escolhidos pelo usuário, por exemplo, entre as letras A e D. Para isso, vamos adicionar no webpanel que criamos previamente a possibilidade do usuário informar um nome inicial e um nome final, para que, pressionando um botão, chame um relatório que exiba todas as atrações turísticas cujos nomes se encontram dentro deste range. Vamos até o webpanel Enter Attractions Filter e adicionamos uma tabela com duas variáveis. Attraction Name From, baseada na definição do atributo Attraction Name, e Attraction Name To, também baseada na definição de Attraction Name.
Como já comentamos, isso significa que a definição da variável está amarrada com a definição do atributo, e quando alteramos o tipo de dados do atributo, automaticamente é modificada a definição da variável. Depois adicionamos um botão com o evento listAttractionsByName. Posicionamos no botão que acabamos de adicionar, pressionamos o botão direito e escolhemos GoToEvent. Temos que chamar dentro do evento o procedimento que imprimirá as atrações turísticas do range. Já tínhamos o relatório AttractionsList, mas que recebia por parâmetro o código do país, não o range de nomes. Vamos salvá-lo com um outro nome, AttractionsByName, e alterar sua regra parm para que agora receba dois parâmetros de entrada, a variável NameFrom e a variável NameTo. Temos que defini-las como variáveis e especificar o tipo de dados. Clicamos com o botão direito sobre a primeira variável e pressionamos Add Variable. E editando suas propriedades, baseamos sua definição no atributo AttractionName. Fazemos o mesmo com NameTo. Agora, vamos utilizar essas variáveis parâmetros no foreach, para ficarmos com as atrações que cumpram que seu atributo AttractionName seja maior ou igual ao valor da variável NameFrom, assim como menor ou igual ao valor da variável NameTo. Com isso, o procedimento está pronto, e somente nos resta a chamá-lo por meio do WebPanel. Vamos no WebPanel e adicionamos a chamada. Arrastamos o relatório AttractionByName da janela para não ter que digitar, e entre parênteses colocamos os parâmetros separados por vírgula. Neste caso, as variáveis AttractionNameFrom e AttractionNameTo, que são oferecidas ao usuário na tela. Observemos que o primeiro parâmetro que escrevemos na chamada será carregado no primeiro parâmetro definido na regra parm do objeto chamado, e o segundo parâmetro da chamada será carregado no segundo parâmetro do objeto chamado. Devemos ser cuidadosos de respeitar a ordem na chamada e a definição na regra parm. É uma boa prática usar nomes relacionados, como comentamos aqui, com o objetivo de entender melhor o código. Notemos que os nomes escolhidos para as variáveis do WebPanel e do procedimento são diferentes. Como já informamos, o importante é que os tipos de dados enviados e recebidos sejam os mesmos. Pressionemos F5 para executar. Abrimos o WebPanel e, para começar, queremos ver todas as atrações entre as letras A e Z. Pressionamos o botão listAttractionsByName e visualizamos que são exibidas todas as atrações. Agora vamos diminuir um pouco mais o range. Colocamos entre as letras A e F e visualizamos o funcionamento do filtro. Poderíamos também ter implementado a mesma coisa com um único procedimento, em vez de dois. Vejamos como. Primeiro, vamos voltar ao WebPanel entre Attractions Filter. Vamos configurar a propriedade EmptyItem da variável CountryID como True. E na propriedade EmptyItemText, inserimos Select. Desta forma, sempre que entrarmos neste painel, não haverá um país selecionado por padrão, como até agora, mas será exibido o texto Select e deverá ser selecionado um. Agora, criamos um procedimento que será uma mistura entre AttractionsByName e AttractionsList. Para facilitar sua criação, fazemos um Save As de AttractionsByName e o chamamos de AttractionsByName and Country. Neste novo procedimento, devemos receber três parâmetros, que corresponderão aos três filtros que criamos no WebPanel. Portanto, adicionamos àqueles que já inserimos a variável CountryID e a adicionamos à lista de variáveis deste procedimento. Na seção Source, adicionamos outra cláusula where para contemplar o filtro por país. Where CountryID é igual à variável CountryID. Agora,
Precisamos apenas criar um novo botão no Web Panel para executar este procedimento. Removemos os dois que havíamos criado e geramos um chamado List Attractions. Clicamos com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, Go to Event, para programar seu funcionamento. Comentamos os eventos anteriores, pois não vamos utilizá-los, e a partir do novo evento, invocamos o novo objeto procedimento criado, Attractions by Name and Country, passando por parâmetro as três variáveis que criamos e que são oferecidas ao usuário na tela: Country ID, Attraction Name From e Attraction Name To. Salvamos as alterações e executamos a aplicação para testar o funcionamento. Selecionamos, por exemplo, o país França e queremos que nos mostre apenas as atrações com nomes que começam com as letras de F a Z. Pressionamos o botão List Attractions e vemos que filtra corretamente o que queremos. Agora, se por exemplo, selecionamos novamente o país França e não inserimos filtros por nome, pois nos interessam todas as atrações deste país, se pressionamos o botão, observamos que nenhuma atração aparece na lista. O mesmo acontece se não escolhermos nenhum país e queremos filtrar as atrações apenas por nome, independentemente do país. Suponhamos que queremos ver as atrações compreendidas entre A e T. Pressionamos o botão List Attractions e vemos que a lista aparece vazia. Por que isso acontece? Isso ocorre porque nas cláusulas where do procedimento não consideramos a possibilidade de que algum dos valores das variáveis pudesse estar vazio, ou seja, que o usuário não insira nenhum valor nesse filtro. Para resolver isto, utilizamos as cláusulas when. Ao utilizar a cláusula when, na sequência da definição da cláusula where, estamos indicando que queremos aplicar uma restrição a esta última. Veremos em vídeos futuros mais detalhadamente seu funcionamento. Por exemplo, para o caso do nosso primeiro where, adicionamos ao final when, not, name from, is empty, ou seja, quando a variável name from não tenha valor vazio. O mesmo fazemos para as outras duas condições. O que estamos fazendo aqui é indicar que queremos que seja aplicada a condição do where somente quando a variável tem algum valor atribuído, ou seja, quando não estiver vazia. Caso contrário, não será aplicada esta cláusula e continuará com a linha seguinte. Agora sim, salvamos e executamos novamente com F5. Selecionamos o país França e não aplicaremos filtro por nome. Pressionamos o botão List Attractions. A lista com todas as atrações da França aparece como esperávamos. Agora testaremos deixando o país sem selecionar e queremos que sejam listadas as atrações compreendidas entre A e G. Vemos que aparecem na lista todas as atrações que atendem a esta condição, independentemente do país, que é exatamente o que procurávamos. Como acabamos de ver, fazendo desta maneira, podemos filtrar apenas por país, somente por nome ou por país e por nome, além de ter apenas um procedimento e um único botão em nosso Web Panel. Para finalizar, enviaremos tudo o que desenvolvemos para o GeneXus Server. No próximo vídeo, veremos outras formas de enviar e receber parâmetros, incluindo os efeitos de colocar um atributo na regra parm, no lugar de uma variável.